Então, o que é a função quadrática? É uma função da forma dada por a lei de formação. F de x igual a quê? AX2 mais BX mais C, qualquer que seja o x real. Tá? É bom que se diga o seguinte, a restrição da função afim a qualquer subconjunto de R também é chamada de função afim. Mas a restrição da função quadrática a qualquer subconjunto de R também é chamada de função quadrática. Só que mudou o domínio, restringiu o domínio. Então, exemplos. F de x igual a 2x menos 3. Que função é essa, hein? Que função é essa? Afim. Quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 3. Tá certo? Por que o A tem que ser o que multiplica x e o B tem que ser o que multiplica menos 3, né? Mas tudo bem, beleza. G de x igual a x2 menos 6x mais 1. Que função é essa? Função quadrática. Tudo bem, quem é o A? 1. Quem é o B? Quem é o C? 1. H de x igual a 2x2 menos 9. Que função é essa? Quadrática. Quem é o A? Quem é o B? 0. É 0 vezes x, o x foi embora. Foi embora, não sei para onde. Quem é o C? Menos 9. Tá? É um modo de falar estranho, mas é isso mesmo. Tá bom? Entendido? Entendido. Agora, vamos lá. Definição. Outra definição. Sejam N no número natural e A índice N, A índice N menos 1, A índice 1, A índice 0, números reais. Tá? Quantos números reais eu tenho aqui? De novo. Sejam N o número natural e A índice N menos 1, pontinho, quer dizer, continua. A índice 1, A índice 0, números reais. Quantos números reais eu tenho aqui? Não. Tem que saber contar. Do 0 ao N, eu tenho quantos números? Do 0 ao N, eu tenho quantos números? De novo, do 0, 1, 2, 3, até o N. São quantos números? N mais 1. Você... A3, A2, A1, A0. Eu tenho 3 números. Eu tenho quantos? 4. Aprendam. A0, A1 até o AN, eu tenho quantos números? N mais 1 números. Então, seja o N natural e tá. A função eu estou dando o nome aos bois porque quando eu falar na frente, considere a função quadrática. Se você não sabe qual é a função quadrática, você não vai entender o que eu estou falando. Certo? Então, a função f de R em R, dada por f de x, igual a quê? A n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais pontinho, A2, x2, mais A1x, mais A0, estou botando aqui para você entender. Qualquer que seja o x real, essa função, toda função desse tipo, ela recebe o nome de função polinomial. É denominada o quê? Função polinomial.
Função polinomial. Tá? Quando o A índice N é diferente de zero, nós dizemos que f tem grau N. Dizemos que f tem grau N. Tá? Quando o AN é diferente de zero, nós dizemos que f tem grau N. E vocês vão entender por que essa restrição. Vocês de matemática vão entender essa restrição aí. Exemplos. Pegar aqui. F de x igual x3 menos 6x2 mais 9x menos 1. Essa aqui é uma função o quê? Polinomial de grau 3. O A3. Quem é o A3? Quem é? 1. É diferente de 0. Função polinomial de grau 3. G de x igual a x4 menos x3 mais 2x2 menos x5 mais x menos 1. Essa aqui é uma função polinomial de que grau? Que 4, macho? 5. É 5. Grau 5. Porque é só, né, ordenar. A adição, ela é o quê? Comutativa, associativa. Isso quer dizer que eu posso escrever como sendo o quê? Menos x5 mais x4. Presta atenção. Mais x3. Mais x3 não. Menos x3. Mais 2x2 menos 1. A0, A1. Quem é o A0? A índice 0. À luz do que está aqui, dessa formação aqui. Quem é o A índice 0? Quem é o A índice 1? Quem é o A índice 1? Ah, então, faltou o quê? Agora tá certo? Vamos ver. Menos x5, x4, menos x3, mais 2x2, menos 1. O A índice 0 é menos 1, o A índice 1. A índice 2. A índice 3. A índice 4. E A índice 5. Então, isso aqui é uma função polinomial de grau 5. Tá? H de x igual a 2x menos 3. Função polinomial de grau 1. Ou seja, a função afim, toda função afim é uma função polinomial. Tá? Toda função afim é uma função polinomial. E isso aqui é uma função polinomial de grau 1. H de x, Q de x igual a x2 menos 3x. Função polinomial de grau 2, é uma função quadrática. Toda função quadrática é uma função polinomial de grau 2. Olha aqui, ó. Porque a função quadrática ela é dessa forma com A diferente de 0. Então, toda função quadrática é uma função polinomial de grau 2. Essa função aqui, ó, f de x igual a 0. Igual a 0 eu vou botar aqui, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Né? Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Isso aqui é a função o quê? Nula. Ela é uma função polinomial. Mas quem é o A índice 0? Né? Tem um A índice 0. Quem é o A índice 0? 0. Acabou aí. A índice 0 é 0. Não tem grau. Não tem grau. Não venha dizer que a função nula tem grau 0. A função que tem grau 0 é essa daqui, ó. Função polinomial de grau 0. A índice 0, 1. Certo? A índice 0, diferente de 0. Então essa função tem grau 0. Mas a função nula não tem grau. Então essa função de grau 0 é... Hã?
são as funções de grau zero, são as funções polinomiais de grau zero, são as funções constantes, onde a constante é diferente de zero. Questão de definição. Tá? Uma coisa leva a outra. Tá? Definição. Definição. Sejam P e Q funções polinomiais, sejam P e Q funções polinomiais, onde Q não é função nula. Não é função nula, tá? Não é a função polinomial nula. A função f dada por f de x igual a p de x sobre q de x, qualquer que seja, porque isso aqui é quantificador universal, tá? O sejam, né? O seja é uma forma de expressar o quantificador universal. A função f de x igual a p de x sobre q de x é denominada função racional. É denominada função racional. Ou seja, o que é uma função racional? É uma função cuja lei de formação é dada pela razão de duas funções polinomiais, de duas expressões polinomiais. Uma função desse tipo, ela é chamada de função racional. Então, exemplos de funções racionais. F de x igual a quê? x2 menos 4 sobre x mais 2. Isso aqui é uma função racional. A lei de formação é a razão de duas funções, de duas expressões polinomiais. Tá? H de x igual a quê? A 1 menos x à décima sobre 1 menos x. Isso aqui também é o quê? Uma função, o quê? Racional. G de x igual a quê? A 1 sobre x2 mais 6x mais 5. Isso também é uma função racional. E é claro que, se você tem, se você tem P e Q funções polinomiais, tá? Se você pegar, sejam P e Q funções polinomiais e a função racional, sejam P e Q funções polinomiais com Q diferente de zero e a função racional f de x igual a p de x sobre q de x. Então, quando você, diante disso aqui, você tem a seguinte conclusão. Quem é o domínio dessa função racional? Quem é? Você tem uma função assim, que é o domínio dela. Quem é? É o conjunto formado por cada x real. Por cada x real está o quê? Quem é? Exatamente. Está o quê? Q de x é o quê? Diferente de zero.
E observe a coisa, ó. Observe que no meu enunciado eu botei Q diferente de zero. Q é uma função, zero é um número. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido se você olhar para cá e pensar o Q como uma função e zero como número. Mas faz sentido se ao olhar para cá, você conceber que zero aqui representa o quê? Olha como eu botei a definição. Sejam P e Q funções polinomiais, onde Q não é função nula. Então, qual é o significado disso aqui? Que esse zero aqui está indicando o quê? A função nula com domínio R. Tá? Entendido? Então, quando eu colocar uma função diferente de zero, zero aqui não é número, zero aqui é função. Que função? Função nula. Para economizar na escrita. Entendido? Tá? Entende isso aí. Vão vendo vão gravando essas informações que eu vou passar para vocês, que elas são úteis na interpretação do que está escrito aqui. Entendido? Tá? Quando é que uma função é nula? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quando é que uma função é dita nula? Não. Primeiro, vamos nos reposicionar aí, tá? A e B são zero. Se você está falando em A e B, é que você está pensando na função afim. Existe uma definição que eu coloquei aqui, que tinha dado. Seja F uma função. Nós dizemos que F é função nula, é uma função nula quando o quê? Quando. Não foi isso. Quando f de x é igual a zero, qualquer que seja x no seu domínio. Tá certo? Então, seja f uma função. Seja f uma função. F é uma função. Temos o seguinte. Tens f é zero. O que significa o quê? O que significa essa igualdade? F é função nula quando o quê? Quando o quê? Isso aqui é a definição. Quando f de x é o quê? Zero. Qualquer que seja x aonde? Domínio de f. Aprenda. E o que é uma função nula? É uma função... O que é que significa isso aqui, essa igualdade? Significa dizer, f é função nula. Tá? Porque f é função zero. Zero aqui não pode ser número. Então esse zero está representando o quê? Função nula. F é função nula quando? Daí, você tem o seguinte. Tá? F é diferente de zero. Ou seja, f não é função nula. Se somente se o quê? Hã? Não. Qual é a negação disso aqui? Qual é a negação desta proposição? Qual é? Qual é a negação? Vocês estão esquecendo o que eu estou passando aqui para vocês? Eu não coloquei aqui de graça não, gratuitamente não, é para usar. Tudo que eu vou explicar aqui vai ser usado contra vocês em algum momento. Então aprendam. Tá? Aprendam. Então, o que significa o quê? Existe, qual o sinal aqui do existe, né? Existe x, o quê? No domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. Isso aqui significa o quê? Existe. Isso aqui, qualquer que seja, para todo, muito bem. Negação, pessoal. Quando é que uma equivalência é verdadeira? Quando as duas são verdadeiras ou quando as duas são falsas. Então, se isso aqui é verdadeiro, tá? Então isso aqui também é verdadeiro.
Se f é zero, se somente se isso aqui, então f é diferente de zero. Ó, f é diferente de zero, eu escrevo sem nenhuma cerimônia. F é diferente de zero. Esse zero que eu estou falando é o número real zero? É quem? Função nula. F é diferente da função nula, se somente se. Existe x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. Então, uma função não é nula quando ela é diferente de zero em algum ponto do seu domínio. Entendido? Roda aí.